Bom dia, estamos continuando a nossa última etapa nessa Flip 2014 com uma mesa Romance em 2 Atos, a mesa 18, que está sendo transmitida pelos telões aí na praça e aqui ao lado da tenda, e também está sendo acompanhada pelos perfis da Flip nas redes sociais. Então, estão todos convidados a entrar. Assim como a gente acabou de anunciar na entrevista coletiva, o áudio integral de todas as mesas da Flip será publicado no YouTube, na nossa página. Então, quem perdeu alguma coisa ou quiser ver de novo, estará tudo lá, em inglês, na língua original e na tradução. Então, é uma novidade desse ano. Muito obrigado. A Fernanda e o Daniel são romancistas que vão nos surpreender hoje com essa conversa, assim eu espero, e estão nas melhores mãos possíveis, que é o nosso querido Ángel Gurria Quintana. Então vai em frente, Ángel. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, e bem-vindos a mais uma mesa desta maravilhosa Flip. Infelizmente, no último dia desta Flip. Sejam bem-vindos, nossos convidados. E, bom, à minha esquerda está a Fernanda Torres, que não precisa ser apresentada para esta plateia, mas vou tentar de qualquer forma. Ela vem de uma distinguidíssima família de atores e está conosco a Fernanda Montenegro. Bem-vinda. Fernanda é uma veterana das telas de televisão, e cinema e do teatro. Conhecida de todos nós pelo trabalho em peças como A Caça dos Budas Ditosos, programas de televisão como As Cariocas, ou de filmes como Eu Sei Que Vou Te Amar, pelo qual mereceu o prêmio à melhor interpretação feminina no Festival de Cannes. Há vários anos, ela escreve para revistas como a Veja Rio, para a Folha de São Paulo e para a revista Piauí. E muitas das crônicas têm sido recolhidas num volume de crônicas lançado pela Companhia das Letras, se não me engano. Vai ser lançado Vai agora. ser lançado pela Companhia das Letras. O ano passado lançou também pela companhia o primeiro romance, Fim, que tem recebido merecidos elogios de escritores como João Ubaldo Ribeiro e Sérgio Rodrigues. O Jô Soares diz do livro que é um romance com testículos. Vamos ver o que isso quer dizer. Bom, Fernanda, você falava a sua primeira crônica para Piauí, o primeiro texto que você escreveu foi sobre pessoas que têm medo escênico, medo de entrar no palco. Você ainda sente numa situação destas? Agora. Que bom, porque então estamos todos no mesmo barco. Bem-vinda. Bom, Daniel Alarcón, lá no fundo, nasceu no Peru, mas aos 3 anos foi morar nos Estados Unidos, em Birmingham, Alabama. Hoje mora em São Francisco, na Califórnia. Ele se formou em antropologia e fez mestrado no Iowa Writers Workshop. Após o sucesso do seu primeiro livro de contos, War by Candlelight, e do primeiro romance, Lost City Radio, ele foi incluído nas listas dos melhores autores novos. Bogotá 39, uma lista de novos autores hispano-americanos. Na lista da New Yorker, 20 Under 40, 20 autores menores de 40 anos. Vocês podem ver qual é o tema. A lista da Granta dos melhores escritores americanos novos. Então, uma trifecta de títulos. Ele é jornalista também e coautor de um livro em quadrinhos. Daniel tem um programa de rádio pela internet, Rádio Ambulante, e é editor da ótima revista Etiqueta Negra, editor associado. E Daniel está lançando aqui no Brasil seu segundo romance,
À noite andamos em círculos. E será desse romance, então, que ele vai ler um trecho. Bem-vindo, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. E Daniel, antes de pedir que leas esse trecho de tu livro... Antes de pedir que você leia esse trecho, você pode começar a dizer da onde vem o título? Obrigada pelo convite. Eu também tenho pânico de entrar em cena, inclusive agora, mais do que nunca. E espero que todos tenham paciência comigo. O título De Noite Andamos em Círculos vem do Kierkegaard, o filósofo francês, que tem um filme experimental que diz: nós andamos em círculos e somos consumidos pelo fogo, o que em si se refere a um palíndromo em latim. Eu não sei nada de latim, não sou filósofo, mas eu tinha lido os textos de Lideborg e a Sociedade do Espetáculo, que está à venda aqui na livraria, e parecia que estava descrevendo meu narrador, ao meu protagonista, Nelson, que é um jovem que não entende bem a sua própria vida se não for através do espetáculo, do teatro, das experiências de outros. Então, me parecia poética essa imagem dentro dessa frase e que representa muito a minha pessoa. E grande parte desse romance se passa numa prisão. E eu tive a oportunidade de passar uma noite dentro de uma prisão muito conhecida no Peru. E os detentos me emprestaram uma célula e eu pude passar muito tempo com eles. E depois das refeições, os detentos caminham em círculos num pátio. E foi uma cena triste, humana, de ver esses homens dando voltas inúteis, sem a possibilidade de sair desse pátio. Então, essas duas ideias deram nome ao livro. Será que você pode ler? Eu vou ler em inglês, porque esse livro foi escrito em inglês. Antes de começar, eu vou ler. Esse texto fala de Nelson, que é um ator, e de como conheceu a sua namorada, Ixta. No começo de 1998, Mônica conseguiu verba para financiar uma trupe de teatro sobre saúde pública na cidade. Ela contrataria um grupo de atores para apresentar peças sobre gravidez indesejada, depressão juvenil, saúde sexual, etc. Nelson acabara de concluir seu segundo ano no conservatório e por um instante lhe ocorreu que ele talvez pudesse arranjar trabalho dentro desse visionário programa de governo. Mas Mônica não quis nem pensar. Nepotismo é a forma mais baixa e menos criativa de corrupção, disse ela, como se sua objeção fosse meramente uma questão de estética. Nelson deve ter olhado de um jeito estranho para a mãe, pois ela acrescentou meio desanimada: não que você não seja qualificado. Ele não tocou mais no assunto e poucas semanas depois ela pediu que ele ajudasse a supervisionar os testes de elenco, como assessor não remunerado, e foi assim que ele conheceu Ixta. A trupe seria nos moldes de um programa semelhante no Brasil. Toda semana, os brasileiros mandavam para Mônica um pacote com propostas, documentos de planejamento, gráficos coloridos mapeando o aumento e o declínio da taxa de suicídio juvenil nas favelas do Rio de Janeiro. Tirando os relatórios para doadores europeus e americanos, que eram em inglês, o material era todo em português, incluindo os roteiros, o que no fim acabaria sendo uma certa inconveniência. O supervisor de Mônica, um burocrata nato como jamais houve igual, tinha uma opinião ambivalente sobre o projeto inteiro e vacilou durante semanas, deixando de aprovar o custo da tradução a tempo para os testes de elenco. Ele alegou que tinha sido um erro, trocaram-se insultos, mas no fim Mônica não teve escolha senão fazer o melhor possível com o que tinha. O dia dos testes chegou, abafado e quente, e eles se reuniram numa sala de reuniões no terceiro andar do Ministério de Saúde. Devido a um defeito arquitetônico, as janelas não abriam e a temperatura no recinto foi aumentando lentamente, mas sem parar, de modo que na hora do almoço, mãe e filho estavam soando em bico,
ricas. Um após os outros, os atores entravam, olhavam para eles, olhavam para o roteiro, depois coçavam a cabeça. No começo era tudo muito engraçado. Mônica pedia desculpas, os atores também, eles espremiam os olhos para ver as páginas, então liam foneticamente e todos davam risada. Alguns dos atores traduziam da melhor maneira que podiam, enquanto Mônica e Nelson ouviam achando graça. O português ser transformado com hesitação num espanhol duro e sem vida. Era difícil dizer se alguém estava atuando de fato. Nelson fazia anotações, porém, conforme o calor ficava mais intenso, conforme os monólogos tornavam-se cada vez mais previsíveis e piegas, sua mente começou a vaquear. O calor soporífico, o som áspero de um português canhestro e os atores decepcionantes, muitos eram amigos dele. Tudo aquilo era demais. Não foram poucos os que desistiram e foram embora. Culpavam o calor, o roteiro, o Ministério da Saúde e todo aquele governo infeliz. Ixta foi diferente. Eles já estavam sentados ali fazia 3h30 quando ela chegou. Não era bonita, mas tinha o que podia chamar de presença. O formato do maxilar, a pele pálida, a franja que caía na frente dos olhos. Era difícil adivinhar o que ela estava pensando ou para onde olhava. E ela se vestira para o papel, usando um uniforme de estudante, com meias soquetes e uma saia cinza. Com os poucos passos rápidos, abriu um espaço que virou seu, transformando o tapete num palco. Pegou as páginas que lhe foram entregues e folheou rapidamente, assentindo com a cabeça. Entregou as páginas de volta para Mônica e imediatamente desmoronou no chão. Aconteceu muito rápido. "Tá tudo bem?" perguntou Mônica. Ixta ergueu o olhar por um instante e fez que não com a cabeça. Era um rosto horrendo, lastimável, castigado, jovem e coberto de lágrimas. "Como pode estar tudo bem?" ela gemeu. "Como?" Mônica continuou olhando com a sobrancelha erguida. "O que aconteceu?" perguntou Nelson, entrando no jogo. "As meninas da escola, você sabe quem, elas dizem coisas." Ixta ficou sentada, girou a cabeça para os lados, de modo que sua franja caiu para trás e Nelson teve um vislumbre de seus olhos vermelhos, inchados. Então ela se levantou devagar, destravando suas articulações uma a uma. Quando ficou de pé, curvou-se, cruzou as pernas, arranhando o rosto e murmurando umas poucas palavras que nem Mônica nem Nelson conseguiram entender. Uma coisa sobre panelinhas que dominavam a escola, um menino de quem gostava. Ele disse que queria me beijar, mas daí ele não beijou. Mônica lembra bem do teste. A menina exalava tanta vulnerabilidade que só olhar para ela já parecia indecente. Depois de um tempo, pediu que Ixta parasse. Eles ainda tinham 6 ou 7 atores esperando, explicou ela. Ixta fez que sim com a cabeça, como se compreendesse. Depois saiu quase correndo da sala. Nem mesmo dera a ele as informações de contato. "Vai", disse Mônica, virando para o filho, "vai atrás dela." Nelson encontrou Ixta sentada perto dos elevadores, de perna cruzada, cabeça afundada no peito, encostada à parede. O resto dos atores a espiava com um misto de curiosidade e medo. Ele ajoelhou-se ao lado dela. "Tá tudo bem?" "Tá quente aqui dentro." "Você foi muito bem." Ela mordeu o lábio, olhando reto para a porta do elevador, como se pudesse enxergar através dela, vendo o poço e, mais além, a caixa de metal que roncava invisível através do velho prédio do Ministério. "Acho que agora você vai me convidar para sair." "Na verdade, eu ia pedir as suas informações de contato, para a peça, caso a gente precise fazer outro teste." "Claro", disse ela, não muito convencida, "para a peça." Ele deu um pedaço de papel e Ixta anotou o nome e o telefone. Suas letras eram redondas, feito bolhas. Era a escrita de uma adolescente. Ela ainda estava encarnando o personagem. "Não ligue depois das 10, ela disse. "Meu pai não gosta." Obrigada. Daniel, antes de pedir a Fernanda que lea Antes de pedir a Fernanda que leia uma pergunta que te fazem constantemente, mas que me parece a mais óbvia, este livro você escreveu em inglês. Você é peruano, mas você cresceu nos Estados Unidos. Qual é a sua relação com as duas línguas? Olha, temos uma boa relação. Digamos que a língua que eu mais falo é o espanhol, porque a minha mulher é colombiana, estou rodeado de latino-americanos, porque o meu trabalho em ambulante é um trabalho claramente de língua espanhola, mas a minha educação sempre foi feita em inglês, desde os 3 anos de idade. Eu fiz o primário, o secundário, a universidade, o mestrado, tudo em inglês. Mas você foi alfabetizado em inglês primeiro. Eu aprendi a ler e escrever em inglês. A minha mãe me ensinou a ler em espanhol no verão quando eu tinha 8 anos.
No entanto, 70% das minhas leituras são em inglês, e quando eu sento para escrever literatura, ficção, crônicas, para mim é muito mais fácil escrever em inglês, apesar de que a minha temática é muito latino-americana, muito peruana. E quando eu falo uma língua, eu sinto saudade do outro. E tenho saudade do humor, sobretudo, porque o humor peruano é muito diferente do humor gringo. E se eu fico muito tempo sem poder rir em inglês, eu sinto saudade disso. E se estou nos Estados Unidos sem poder rir ou ter um riso autenticamente latino-americano, eu também sinto saudades. Fernanda, você quer ler o trecho do romance? Para fazer uma coisa que todo mundo deve dizer, começamos pelo fim? Vamos lá. Eu escolhi um trecho que é o enterro do primeiro amigo que morre, mas vem no fim do livro, e é quando todos os personagens estão em torno do funeral desse amigo. Álvaro, Neto, Ribeiro dividiram as alças com o pessoal do escritório. A amante, que ninguém conhecia, fez questão de ir à frente do séquito. O anjo exterminador, a Samotrácia, espreguiçando as asas negras da procissão. Aglomeraram-se numa sepultura na subida da ladeira, no fundo do terreno, onde se via o mar de túmulos do cemitério. Ciro foi depositado ao pé da cova. Padre Graça colheu a pá de terra e prosseguiu com as duras palavras. Separa desse mundo a alma desse irmão. Entregamos seu corpo à terra. Terra a terra, cinza a cinza, pó ao pó. O espírito pertence a Deus. Esse é o ponto final de uma vida. No sepulcro não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria, e a ele chegaremos cedo ou tarde. Quando? Faltou dizer. De que importa o marasmo eterno? Todos ali trocariam 1000 anos da paz do Senhor por 5 minutos a mais de tortura terrena. Álvaro, Neto, Ribeiro aprendiam com Ciro que seria a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer um. Faziam contas, calculavam a distância que os separava do fim. Padre Graça levaria mais tempo para externar a revolta pela indiferença celeste. Quem será o próximo? Bradaria no velório de Álvaro, 24 anos depois, para a indignação de Irene, que não lembrava daquele idiota no enterro de Ciro. Álvaro, Neto e Ribeiro acompanharam a descida. A finitude de Ciro pairando ameaçadora sobre a consciência dos três. Quem será o próximo? O simples fato de não quererem o pior para si mesmos implicava em desejar o pior para os outros dois. Evitavam o olhar. Saíram em fila com o resto do grupo, atravessaram os portões, deram adeus aos conhecidos. Irene não se dirigiu a Álvaro e Célia foi buscar o carro no estacionamento. Sobraram os três. Nenhum deles visitou o amigo nas semanas que precederam a morte. Eu jurei que Ciro ia sair vivo, confessou Neto quando ligou para Álvaro e Ribeiro dando a notícia. Apesar do sumiço, Neto manteve o contato com a enfermeira-chefe e sabia da piora do quadro. Álvaro e Ribeiro permaneceram mudos no telefone. Neto propôs que cuidassem do enterro. É o mínimo que podemos fazer, disse. Martirizava-se pela covardia por não ter suportado o convívio com a derrocada de Ciro. Chegava do hospital com ataques de pânico, torturas, tremedeiras. Foi convencido pela mulher a se afastar. Neto se sentia culpado. Álvaro era um poço de arrependimentos. Remoía a frieza do último almoço no Lucas e a promessa não cumprida de visitá-lo no hospital. Teve horror de si mesmo. Ribeiro foi o último a desistir. Viu Ciro até que o sedaram. Por 2 vezes permaneceu mais de 1 hora no quarto, ouvindo a respiração compassada e os bips do aparelho. Achou inútil insistir. Preferiu refletir sobre a tragédia do companheiro ao ar livre, olhando o mar e o voo das gaivotas. Abraçaram-se envergonhados. Haviam traído o companheiro.
Tentavam se redimir agora, cuidando do que restou dele. Iriam se encontrar uma semana depois, na missa do 7º dia, mas já não existia nem sinal da velha amizade. Acabara ali. Neto, não suportando a ausência da esposa, entraria em depressão no ano seguinte. Álvaro e Ribeiro ainda arriscariam um cineminha a 2 com resultados patéticos. No velório de Neto, trocariam acenos formais. Uma competição velada, iniciada no adeus a Ciro e agravada com a partida de Neto, os colocara em lados opostos. A pura existência de um era ameaça para a sobrevida do outro. Álvaro tinha certeza que iria primeiro que Ribeiro. Ribeiro, nenhuma dúvida. A superioridade física lhe dava vantagem e ele revelava uma arrogância que jamais tivera. Ambos erraram na previsão. Décadas depois, ao se cruzarem na Francisco Sá, esquecidos da rivalidade, pensaram em reatar, mas Ribeiro morreria de infarto no dia seguinte. Despediram-se com um abraço envergonhado e se afastaram cabisbaixos. Neto fez sinal para um táxi, mas desistiu da corrida. Álvaro e Ribeiro também pararam para olhar a dama de negro que deixava o cemitério. Haviam se esquecido dela, que ficara mais tempo que os outros para velar a sós o cadáver. A aparição virou à direita em direção ao centro, caminhou a passos firmes, banhadas pela luz entrecortada do gradil. A diva continuou o estirão até a Venceslau Braz, cruzando a faixa em frente ao Pinel. Quando sentiu o cheiro do mar, hesitou entre o aterro e a urca. Preferiu a urca. Estava leve, queria voar. Subiu o bondinho, avistou a cidade do alto, o zigue-zague dos carros, o formigueiro de pedestre e os aviões rumo a São Paulo. Nenhuma morte nunca mais ocorreria sem o seu consentimento. A barca solar se escondeu atrás do Cristo Redentor, levando a alma de Ciro para o submundo de Apopes. Maria Clara esperou que o astro completasse o arco celestial. Era dela a encomenda. Massacre. Diga, Fernanda, você poderia falar um pouco de como surgiu o livro? Começou por uma encomenda de um conto. Pode falar um pouco sobre isso? Era uma encomenda de um conto sobre a velhice e eu escrevi em 4 dias, assim, um conto que era esse velho que morria atropelado. E ele tinha 4 amigos e aí eu achei que eu queria matar os outros da mesma maneira. Então, eu fui matando um por um, na primeira pessoa. Aí, nessa altura, eu já estava trabalhando com a companhia, com o Luiz Schwartz, com o Flávio, e o Otávio ainda não tinha entrado, e o Luiz falou, tente a terceira pessoa, tente a terceira pessoa. E aí eu vi que eu queria escrever as mulheres na terceira pessoa. E aí eu fui recheando entre uma morte e outra a história das mulheres deles na terceira pessoa. E, então não foi um livro pensado. Aliás, eu queria te perguntar se você sabe o destino dos teus personagens quando você começa a escrever, porque eu não consigo, eles é que mandam. Eu nunca sei, pois é. Eu nunca sei. É muito ineficiente. Eu levo 7 anos para escrever um romance, em parte porque eu estou tateando, não sei muito bem aonde eu vou chegar. Sempre me surpreende o que ocorre com os meus personagens. E é parte do encanto de aproveitar e gozar o prazer de escrever. É não saber. É angustiante depois de tantos anos sem saber para onde o personagem vai. E não creio que seja agradável para a minha mulher, ou para os meus amigos, ou para o meu entorno. Mas eu acordava às 3 horas da manhã e dizia, Carolina, o que vai acontecer com o Nelson?
E a minha mulher me dizia, dorme, me deixa em paz, não vai começar a roncar. Foi terrível, foi terrível. Mas eu imagino que essa surpresa, se é uma surpresa para você, pode ser uma surpresa agradável para o leitor também. Eu sempre penso que nós vamos transmitindo as emoções que nós vivemos durante a escrita ao leitor. Se nós estamos gostando de escrever, provavelmente o leitor vai gostar de ler. Eu ouvi uma entrevista do Suassuna, que ele dizia que a vigília, que é o momento que empiezas a dormir, que era um momento mágico para ele, que poemas vinham à cabeça dele, e o meu não era às 3 da manhã. Era na vigília, eu dizia, meu Deus, ele vai comer a mulher do outro. Via, e é um momento mágico a vigília, assim. Sim. Tu escreves de noite? Você escreve de noite? Eu gravo o dia inteiro na televisão. Gravo. Uma comédia, e aí eu chego à noite, ponho os filhos para dormir, e eu escrevo de 10 à meia-noite, geralmente. E aí eu durmo e eles começam a fazer coisas. É uma boa forma de escapismo, né? Totalmente. 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 E sobre o teu livro, eu fui lendo o livro dele. O que vocês estão rindo? Não sei. Não sei. Sei. Perdão, Fernanda. É que, na verdade, não Fernanda, eu não sei muito bem o que fazer com esses fones de ouvido, porque honestamente, às vezes penso que estou entendendo tudo, e às vezes eu olho para você, você é tão bonita que eu disse, não entendi absolutamente nada. Não te ofendas, E, por favor, não se ofenda, mas eu vou pôr os fones de ouvido. Uma coisa do livro dele. Eu fui lendo o livro dele e eu sempre tenho curiosidade sobre o Peru, porque o Brasil é um continente isolado pela América do Sul, assim, pela língua, pelos Andes. E eu ia lendo e muitas coisas em comum entre um país e outro, e ele resolveu escrever sobre ator, que é uma coisa fora de moda, é uma coisa... E não é ator de teatro, de um grupo de teatro. Eu dizia, mas onde esse homem apareceu? E... Grupo de teatro revolucionário. Revolucionar, uma coisa demodê. Eu dizia, mas esse... Mas coisa, por que esse rapaz? Isso é... E aí eu fui lendo o livro dele, eu dizia, mas onde? Aí eu fui dizendo, bom, é muito bem escrito, é interessante, que é o Peru, mas onde essa história? Aí no fim da história, e o meu livro é muito acusado de não ter, foi a maior crítica que eu recebi, que ele não dava o sentido da redenção, que os meus personagens... você ia piorando, e no final você acabava pior. E o dele é apavorante, porque eu fui lendo, e no final o dele, ele me largou num lugar assim. Então o dele é muito pior que o meu nesse sentido, tá? E só terminando, que é sobre seu livro, e... Ontem, eu estou nessa feira de Paraty, por um acaso absoluto. Eu fui parar Fui ver o ator inglês, porque eu e mamãe, nós estávamos atrás da Casa do Príncipe. E perdidas, tinha uma fila, encontrei Débora Bloch e entramos para ver o inglês. E uma das coisas que me levou à literatura foi essa questão da crise que eu sinto no teatro como meio de... Está muito colado ao entretenimento o teatro hoje. Tudo, o cinema, o meu meio. E ele fala dessa decadência no sentido de qual é o sentido do ator, qual é o sentido de um grupo de teatro. O Henry, conheço vários. E
E aí ontem eu entrei no meio dessa feira literária e eu vivi essa crise, assim, porque a literatura ela está num momento quente, como a pintura, mas o teatro, o cinema, eles estão vivendo uma crise mundial, que é a questão do entretenimento. Ou você é absolutamente cult, ou você é o entretenimento. E eu ontem entrei aqui e eu vi um espetáculo extraordinário, extraordinário. E o ponto de partida dele, desse ator inglês em cena, eu acho que era o marginal. E o teu livro é sobre a história de um inocente. Todo tempo ele é inocente. E você acompanha a história de um inocente. E no final, ele se funda, a única hora que aquele personagem se funda é quando ele se assume um marginal. Quando ele diz, eu não sou confiável. Isso é o... E ontem, vendo aquele ator inglês, eu tive vontade de voltar ao teatro and misbehave, sabe? E fiquei muito emocionada. Hã? Sim. Aqui te E sabe que ele ontem ele dizia... La traducción decía, tuve ganas de portarme mal. Entonces, es lo que dijiste, ¿sí? Sim, sim. Bueno, debes portarte mal, claro. Você tem que se portar mal. Aplaudo esse impulso. Aplaudo esse impulso. El tema de dónde sale mi fascinación con De onde veio meu fascínio com o ator los profesionales. é inveja profissional. Me parece assombroso que alguém possa estar na frente de um público, ou um público ainda maior do que este, e fazer o papel de alguém. Eu tenho grande medo disso. Bom, sentar aqui e falar já me dá medo, mas interpretar um papel sem o roteiro em mãos e ter que criar um mundo de emoção, tudo isso me parece incrível que se possa conseguir. A outra razão pela qual eu escolhi o mundo do teatro é que todos entendemos o teatro. Todos entendemos uma representação metafórica da vida. E isso você pode ensinar a crianças de 4 anos. Vamos brincar do imaginário. Isso é teatro. E eles entendem isso. E você vai a um teatro e diz, vamos apresentar um espetáculo, isto é um rio, isto é uma montanha, isso é uma casa. Ah, que bonita casa. E eles imaginam tudo isso. É uma criação coletiva naquele instante. E quando o Nelson e o seu grupo, em dezembro, vão às cidadezinhas andinas no Peru e apresentam uma obra de teatro que se chama O Presidente Idiota, está no nível de distanciamento do teatro, de ignorância nos códigos de teatro, mas mesmo aí eles entendem que isso é uma representação da realidade. Se confunde a realidade com a atuação, mas eles vão e dizem, como vai o senhor presidente, como vai? Ainda que eles saibam que não é. Eu conheci pessoas, como você mencionou, pessoas dessa geração de atores revolucionários com política, que agora, 20 anos depois, tem o bom sentido de rir de tudo que aconteceu. E eles estão perfeitamente conscientes de que sobreviveram a algo extremamente perigoso e podiam ter sido ridículos, mas sobreviveram. E Nelson os admira, e eu também. Eu acho que o grupo revolucionário político, quando há uma função real, assim, e às vezes eu acho que na América Latina, e talvez por isso eu tenha escrito esse livro, como existe a pobreza, parece que não há o existencialismo aqui, porque a função social está sempre na frente. A questão social de você fazer uma obra pungente socialmente, que é o Henry, que é o Dezembre. E eu escrevi esse livro porque eu queria escrever sobre pessoas que absolutamente não tinham
nenhuma função, nenhuma grandeza, mas que o próprio fato da existência tornava a história deles interessante. Quer dizer, é uma história sobre hedonistas, muito diferente. Eu acho que você é um ser humano melhor do que eu. Porque você eu pude ver que você foi às prisões. Eu realmente parti do hedonismo carioca. Eu quis falar sobre o hedonismo carioca, sobre o individualismo, que a nossa experiência com Salman Rushdie também. Vamos ter que falar sobre isso agora. Vamos que ter você que já falar colocou. sobre isso. Voltaremos ao tema. Pode acabar e depois Mas explicamos. E o teu livro, ele é existencialista, e ele é sobre o teatro como função social já não existe. E o Nelson, a questão dele é existencial no fim. Assim, eu me encontrei muito com o livro por isso. Assim. Gracias. Fernanda, Obrigada. vamos falar sobre esse assunto, mas você mencionava agora que você estava interessada, você queria saber sobre o Peru e leu com interesse o romance do Daniel, mas na verdade é um Peru que não é Peru. Ele coloca questões que vêm da África, da Europa. É um país inventado. Enquanto o fim, por exemplo, é um romance que só poderia acontecer no Rio de Janeiro, com tudo o que tem de charmoso e de feio. Então, eu quero pedir para vocês dois falar dessa relação com o lugar. No meu caso, há algo muito estranho, porque eu estudo esses textos que você diz que são duros e com conflito e deixam alguns leitores atônitos. No entanto, eu recebo e-mail que me diz: senhor Daniel, gostei muito do seu livro, será que pode me recomendar um hotel em Cusco? Ou seja, o fato de ser um escritor peruano, sobretudo no entorno norte-americano, nos Estados Unidos, significa que muita gente que lê o que eu escrevo são gringos que estão prestes a tirar férias e querem conhecer um pouco do país exótico que eles vão visitar. Então, eles pegam esse livro com este sobrenome estranho, com tilde, e me escrevem. Eu escrevo sobre um país inventado, a minha versão imaginária do Peru, mas o Peru me persegue e os gringos me perseguem com suas passagens em mão pedindo recomendações. Ou os que são mais jovens, mais idealistas, me dizem: Daniel, eu quero ir para a prisão. Quero ir à prisão com você. Fazer o tour social da miséria na prisão. Não é possível. É muito estranho. Eu amo meu país, mas amar um país é ter os olhos abertos e saber que o país está passando por grandes dificuldades, a corrupção, a miséria, os pequenos tropeços diários, cotidianos, a violência cotidiana que nós vivemos numa cidade como Lima. Tem que ser muito rico ou muito burro para não perceber que estamos vivendo num país com problemas. Mas nos Estados Unidos tem a mesma coisa. Nos Estados Unidos é um país que eu amo, com toda a complexidade que isso implica. O que ocorre é que eu me sinto... E acho que isso também é uma questão linguística. É bom escrever sobre o Peru em inglês, porque me dá uma certa distância. E você sempre escreve sobre o Peru? Quando eu escrevo sobre os Estados Unidos, eu escrevo em espanhol. O que é estranho, a única vez que eu escrevi... E você já foi ao psiquiatra para ver do que se trata? Eu vou ter que aprender português para escrever sobre outro país inventado. É muito estranho. Eu acho que essa separação linguística me dá uma certa liberdade.
É incrível. No sé si increíble, pero... Não sei se é incrível, mas Essa é uma liberdade. porque é uma liberdade. É uma liberdade ter essa distância de conhecer duas línguas nativamente, assim, e poder ter a distância das duas. Lo interesante, y creo que el escritor... O interessante é que o escritor, quando nós somos parte de uma comunidade, procuramos a perspectiva do outsider, do que está de fora, porque permite ter uma certa visão mais fresca. Quando eu vou a Lima, os meus primos, o que assumem como normal, eu digo para eles, isso não é normal. E é uma frase que usam os gringos, que tudo que você escreve sobre Peru, that's free money, ou seja, é dinheiro de graça. Um dia havia uma ponte de pedestres, vem um caminhão que destrói a ponte e no meio da noite vem o município, limpa todos os escombros e a estrada está aberta no dia seguinte para os momentos de rush do tráfego. Esquecem de fechar as entradas. No dia seguinte vem um casal de cegos que sempre pega o ônibus do outro lado da rua, acaba caindo da estrada e morrem. São atropelados. E isso está no jornal e isso são os absurdos que ocorrem numa cidade como Lima. E eu conto para o meu amigo o que aconteceu e ele disse free money, dinheiro de graça. Escrever com a voz de homens é a mesma coisa. Eu acho que a língua te deu a distância e o fato de falar na primeira pessoa de homens mais velhos dá essa distância que ajuda a escrever. Você fica separada, desassociada dos personagens, né? O testículo, né? Sim. Eu não tenho. O que o Jô quis dizer com isso? O Jô? Sim, o que ele quis dizer com isso? Eu não sei, né? Eu vou lá perguntar ao Jô. Não, mas é que eu acho que é um romance estranhamente muito masculino, né? É esquisito, né? Fernanda, você me perguntou antes por que atores? Por que escrever? É incrível, porque não compreende. Ele não entende. Mas ele faz a mesma coisa. Isso é incrível. É o jet lag, o que posso fazer? Não sei. Eu havia perguntado por que escrever. Eu perguntei por que escrever sobre teatro. E eu pergunto a você, por que escrever? Você me diz, o teatro é um mundo decadente, que já perdeu relevância. E que eu saiba, você tem um grande sucesso no mundo do teatro, do cinema e da televisão aqui. Não é normal que nasça do nada um desejo de escrever? Você faz isso muito bem. E me parece ótimo, mas por um lado também é estranho. Como se eu amanhã resolvesse estudar medicina. Eu sou sociofóbica. Isso sim entendi. Pero é verdade, porque é uma profissão coletiva, sempre coletiva, e também porque eu senti um estrangulamento no teatro e na TV e no cinema muito grande de poder ser sensível, de poder falar de temas. E é tudo muito ligado ao patrocínio, a questão da produção era muito maior do que a coisa em si. E quando você escreve isso aqui depende de você e da sua visão de mundo. Autonomia. Uma autonomia, uma liberdade enorme de você poder ser sensível sem ser acusada de roubar nas tetas do governo, hoje em dia é muito violento isso. Mas ontem, vendo o maravilhoso Tony Crouch, é Tony Crouch? Tim Crouch. Tim Crouch. Eu perguntei a ele e falei, mas você improvisou isso e depois você escreveu? E ele disse, não, eu escrevi. É uma obra, apesar dele improvisar no meio,
E ele disse, a minha mulher escreve, é uma atriz que escreve romances. E a gente foi conversando e uma hora eu falei, você sabe, eu acho mais fácil escrever um romance do que escrever dramaturgia. Eu fiz uma peça de teatro muito ruim. Muito ruim. Porque ela não tinha patos. E quando você escreve um romance, você pode se debruçar nos cheiros, no lugar. Você tem tempo para explicar você. Quando você escreve dramaturgia, você tem que estar na ação. Só existe a ação. Você não tem nenhuma outra ajuda a não ser o que acontece ali e a ação. E ontem, vendo ele, eu tive vontade de novo arriscar, tentar uma peça, assim, que eu acho que é mais difícil do que escrever um romance. Eu acho que teatro é muito difícil. Eu escrevi uma obra de teatro quando estava ensaiando e escrevendo esse romance. Eu fiz um curso de teatro e as notas de cena eram mais compridas é dificílimo do que a nota de cena. Que a gente está numa flip do Milor. E o Milor era um chargista, né? Entre outras. E a charge está para a pintura, eu acho, assim como a crônica ou a dramaturgia está para a literatura. Então, eu tenho um sentimento, às vezes, de que eu entrei para um lugar nobre, ou me olham como se eu estivesse num lugar mais nobre do que da desgraça de onde eu vim. Então, é verdade, gente, eu faço a Fátima. Há 3 dias atrás, eu estava fazendo um striptease na boate La Conga, na televisão. E você não sabe o que é isso. Eu já vendi caipirinha em pó. Então, o ator é um ser que não vale nada. Mas um escritor vale muito. Então, eu espero não conspurcar a literatura. Me perdi com striptease. Eu me perdi no striptease. Mas é verdade. Há 2 dias atrás. Há 2 dias atrás, eu faço um programa, um sitcom, há 4 anos atrás. A mesma personagem, que é uma mulher, que tudo que tem é um homem bonito. O desespero que ela tem é de perder esse homem. E ele está numa boate de striptease. E vai lá e diz, o que você está fazendo aqui, desgraçado? E ele diz, estou observando o show. Mas é aqui que você tem paixão, solidariedade. Sim, não me atrapalha, eu estou vendo o show. Você está olhando o show e ela sobe no palco e faz um striptease. É isso que eu estava fazendo há 3 dias atrás, na Flip. Minha vida é muito dura, você é jornalista. Você é jornalista, a minha vida é muito dura, mas ninguém me pediu que eu fizesse um striptease. Eu pagaria muito. Vamos tentar? Vamos, o show... O show está marcado para aqui, nesta mesma tenda, às 11 da noite, todo mundo. Juntos. Ele vem com o Peru. Ele vem com o Peru. Peru? Entendi. Fernanda, você estava falando desse mundo. Um monólogo obsceno para viver.
Hace 10 anos, pero é de João Baldo Ribeiro. Eu faço um show cômico há 10 anos, que é do João Baldo Ribeiro, monólogo. Falando no João Baldo, e do mundo horrível que você está descrevendo, de teatro, telenovela, etc., em comparação ao mundo literário, quando você falou com o João Baldo que você ia entrar, ia arriscar uma publicação, ele falou com você, não faça isso. Porque o mundo literário é muito violento. E é mesmo. Mas com aquela voz dele, né? O mundo literário é muito violento. Mas você acha que ele tinha razão? Total. Então, Ele tinha absoluta razão. Sim. Muito. Uma pergunta eu queria fazer para Daniel. Daniel Daniel, tua segunda novela? é o seu segundo romance. Se você fosse músico Uma banda de rock and roll. numa banda de rock and roll, os críticos se perguntariam como vai ser o segundo difícil álbum. Sempre o segundo álbum de uma banda de música é o que decide. E eu queria te perguntar quais são os desafios que você teve ao escrever esse segundo difícil álbum, e talvez a Fernanda, que acaba de publicar o primeiro romance, tome nota para quando ela vier a escrever o seu segundo romance. O primeiro romance, eu me lembro que foi muito fácil. Tão fácil que eu nem me lembro de ter escrito. Eu sei que eu escrevi porque os arquivos estão no meu computador, mas só me lembro da publicação. É como se tivesse acontecido de maneira mágica. A Noite Andamos em Círculos, foi um romance que eu levei 7 anos me torturando. O meu objetivo era acabar esse romance para a Copa do Mundo da África do Sul, para poder assistir a Copa tranquilamente, sem sentir essa culpa que um fanático do futebol sente quando passa o mês inteiro na frente da televisão. Mas é óbvio que eu não terminei para essa Copa do Mundo, porque nós estamos aqui em 2014. Terminei o primeiro rascunho em 2010 e me disseram, não, mas esse romance é péssimo. E eu passei o texto a 2 amigos, esperando que eles me dissessem, não seja tão exigente com você, o rascunho não é tão ruim. E eles leram o texto e disseram, olha, esse romance está muito ruim. Então eu entrei em depressão, pedi catálogos de colégios, de escolas de direito, pensando qual vai ser a minha nova profissão, porque não posso continuar sendo romancista. E em janeiro de 2011, a minha mulher e eu resolvemos começar esse projeto de rádio ambulante, que já tem vida própria. É um projeto de praticamente tempo integral para mim. E abandonei o romance durante 6 meses. E nessa época fui, então, à prisão e, por fim, tive a coragem de dizer, eu vou escrever sobre a prisão. Não ficção, uma crônica para uma revista nos Estados Unidos. E quando organizei a noite dentro da prisão e passei praticamente 2 semanas dentro da prisão. Eu escrevi a crônica e depois eu tinha uma quantidade de material sobrando. E quando comecei a reescrever, eu comecei a cortar e fiquei com 8 páginas em julho de 2011. Comecei a escrever de novo com essas 8 páginas e descobri que uma das minhas personagens tinha estado na prisão. E isso me deu uma abertura completa. E descobri que o primeiro romance era ruim, muito ruim, sobretudo aborrecida. Não tinha um motor narrativa. E a grande descoberta do segundo romance era decidir que o movimento tinha que vir de um movimento real, de Nelson, que foge da sua vida e das suas preocupações e ansiedade, entra para esse grupo de teatro, que é um sonho,
e o sonho vira um pesadelo. E aí eles vão para essa aldeia, para essa outra, vão por um vale, depois sobem a montanha. E tudo isso dava movimento. E é como se eu estivesse fugindo de alguma coisa e de um romance estático onde nada acontece. E, por fim, esse foi o processo, e esse romance foi escrito em 1 ano, que é o que foi finalmente publicado. Mas, para isso, eu joguei fora 600 páginas, 700 páginas, que estão aí no meu computador, esperando e acumulando poeira digital. Fernanda, você já tem um segundo romance? Eu sempre falo isso, né? O Kubrick, ele fez quantos filmes na vida? 7. Então, quem disse que alguém precisa de muitos livros meus, né? Assim, mas foi parecido. Eu não sei como eu escrevi esse livro. Foi facílimo. E agora eu escrevi 3 capítulos. E parei. E como eu faço muita coisa, eu estou escrevendo um roteiro de um filme sobrenatural. E veio um doctoring da Espanha destruindo, assim, e ele tem razão em tudo que ele apontou. Então, atualmente, eu estou tentando reescrever esse roteiro e acho que uma coisa salva a outra. E eu estou com esses 3 capítulos guardados, mas não sei quando. E também eu não quero entrar em competição comigo mesma, assim, isso aqui é assustador, porque ele foi muito bem, ele teve uma aceitação muito boa, e às vezes isso é muito ruim. Minha mãe que está aqui, ela fala para mim, os primeiros 20 anos, moleza. Depois, começa a ficar difícil. E eu acho que é um pouco isso, né? A inspiração da primeira coisa é fácil, assim, depois é pior, né? Estão começando a chegar as perguntas da plateia, mas, Fernanda, acho que temos que tocar nesse assunto, porque você colocou aqui em público, não fui eu. Você é testemunha. A gente teve a sorte de estar juntos num jantar há vários anos, acho que foi 2005, era um jantar no Rio de Janeiro, e o convidado de honra era Salman Rushdie. Em torno de... Então, se você poderia contar brevemente... É que foi incrível encontrar ele hoje com sua querida esposa, porque eles falaram, nós estávamos no jantar do Salman. Eu já contei para o Alarcon, coitado. Contamos hoje de manhã. Esse jantar foi o seguinte, fomos convidados e estava o Salman Rushdie, eu nunca tinha lido, eu estava ali com meus amigos e alguém falou, let's mingle com Salman. Fui mingle com Salman. Salman estava, e eu cheguei na mesa de Salman num momento belíssimo, em que Salman narrava o dia em que houve o 11 de setembro, e ele não estava em Nova York, ele estava em Boston, e ele viu aquilo na TV, ficou muito tocado, e ele foi andando pela rua perdido, e ele encontrou uma igreja ecumênica, e ele entrou, e muitas pessoas foram entrando, e ele foi falando de como ele sentiu ali um valor na humanidade, e todos nós da mesa, belíssimo, um momento belíssimo. Aí eu, imbecil, resolvi fazer uma pergunta a Salman. E disse, Salman, você passou 10 anos fugindo, né, perseguido, e era uma época que finalmente ele tinha acalmado. E detalhe, nós estávamos no Vidigal, numa época, numa casa no Vidigal muito bonita, e a favela do Vidigal era atrás e estava ocorrendo uma guerra no Rio de Janeiro, nas favelas. Então, nós, naquele jantar em torno de Salman, ouvíamos tá, 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 tá. E aí eu falei, Salman, você que passou 10 anos fugindo, né, do jihad, condenado à morte, finalmente você tinha encontrado Nova York, que era um lugar que você se sentia tranquilo. Como você se sentiu, quer dizer, justamente o lugar que você escolheu para
justamente ali foi bombardeado. Menina, o homem olhou para mim com uma barba e falou assim, com aquela sobrancelha, e disse: I would never think about myself when 3,000 people were dying. Aí, ele estava, nós todos na mesa, eu acredito que muitos brasileiros individualistas, como eu, pessoas que não valem nada, fizemos assim. Eu falei, bom, acho que o assunto encerrou com o Salman. E atrás nós ouvíamos tá, 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 tá. E eu dizia, pessoas como eu são responsáveis por essa desgraça social. Pessoas que não pensam que 3,000 people were dying. Se ele lê isso aqui, eu acho que ele joga uma bomba em mim, né? Le dedicaste la novela a Salman, me imagino. Tengo que hacerlo. Sí, claro, claro. Dear Salman, remember me? Cuento la mía. Hã? Cuento mi anécdota de Rushdie. Conto a minha anedota sobre o Rushdie. Pero me ha salvado. Ele me salvou. Isso é muito divertido e muito breve. Eu cumprimentei uma vez o Rushdie, nunca troquei duas palavras com ele. Eu já li algumas coisas, mas eu tinha uma ex-namorada que mora em Nova York. E um dia nós estávamos andando de bicicleta, ela estava andando pelo Gramercy Park e para um táxi, abre a porta e a menina cai da bicicleta no asfalto, no meio da rua. O taxista sai rapidamente para ajudá-la e ela abre o olho e está Salman Rushdie na frente dela, que acaba de abrir a porta, e diz: lamento muito, eu estou muito ocupado, muito ocupado, tenho muita pressa, e vai embora. E deixou ela caída na rua. Muitas graças. Muito obrigada. O que socorreu foi o taxista. Eu vou dedicar-lo. ¿Te recuerdas Sí. de un día en Nueva York? Então, a próxima mesa vai ser com Salman Rushdie. Com a nossa presença. Enfim, mas temos muitas perguntas. Estão chegando aqui, então passemos nas perguntas da plateia. Uma pergunta para Daniel. Você teve na Flip contato com outros autores hispano-americanos nesta Flip e algum deles que você já conhecia ou gostaria de ter conhecido? ¿Te has encontrado? Perdão. Eu estava pensando no Rushdie. Era sobre striptease. Era sobre striptease que eu estava falando. Eu estava já imaginando. Pero te hago Outra pergunta. ¿Has encontrado? Você encontrou na Flip outros autores hispano-americanos que você admira ou conhece? Claro. Juan Villoro esteve ontem no mesmo cenário com você e Edgar Caret. Foi uma mesa extraordinária. Juan Villoro é um cronista, romancista, ensaísta, intelectual mexicano de primeira linha. E com o Caret, eu acho que tiveram um duo muito interessante. Edgar é um autor que eu também admiro muito. Para começar, alguém me disse ontem que é a Flip que teve mais autores hispano-americanos, o que me surpreendeu. Tem Jorge Edwards também, tive uma conversa ótima com ele ontem. Enfim, o Pasquini e Graciela, que também são ótimos e meus amigos. É muito bom, eu acho que para que essa integração entre Brasil e a América Latina seja verdadeira, é preciso fomentar isso. Há 2 anos atrás, eu acho que o Brasil foi convidado na Feira do Livro de Lima e foi uma grande ocasião para nós, no Peru,
conhecer um pouco da literatura contemporânea do Brasil. Se publicou uma excelente coletânea de autores brasileiros contemporâneos, pago pela Embaixada Brasileira em Lima. Uma coletânea excelente. É preciso fazer mais dessas atividades, porque, infelizmente, muitos dos autores convidados à feira não tinham livros em espanhol, então eles vinham, falavam e cumprimentavam e iam embora, porque não se podia dizer interessante, vou comprar um livro, não se podia. Se podia comprar em português, mas como vem, eu tão educado, nem sequer entendo português. Eu estou fazendo uma piada. É difícil, acho que todos pensamos que entendemos o português perfeitamente e eu chego aqui e parece que eu estou bêbado e não entendo. Mas, enfim, Jorge Edwards estará na próxima mesa. Eu me comprometi a abrir uma conta no Twitter ao Edwards, porque ele me confessou que não sabia o que é um Twitter. Felicitações. Ele não vai agradecer a você, eu acho que não, porque ele está falando da letra, da tinta, das cartas, que ele gosta de ir ao correio e colocar a carta. Eu mencionei algo do Twitter e ele disse, eu não sei o que é um Twitter. Boa sorte. Fernando, uma pergunta que vem do site da CPFL Cultura. Ele diz, você é atriz de teatro, TV e cinema, escreve para jornais, revistas e agora romance. Para você existe uma hierarquia entre essas linguagens? Uma hierarquia de qual é mais importante que qual? Eu acho que hoje, como eu falei, eu acho que a pintura e a literatura no Brasil estão vivendo um período de explosão, assim. Olha a Flip lotada, eu sinto o fato de você escrever e sinto o teatro e o cinema vivendo um período que não quer dizer que não existam coisas acontecendo, pelo contrário, mas eu como atriz, eu me mordo assim de falar onde está, como chegar no público, como e em mim mesma. Então, eu não acho que é uma questão de hierarquia, assim. E eu acho que o teatro, e principalmente o cinema, são coisas que, para você mover uma palha, custa caríssimo. É mais complicado, é mais complexo. Então, eu acho que, em termos de complexidade, você chegar a um filme, você chegar a uma peça, é mais complicado, assim. Mas ontem eu fiquei muito, muito mordida com Tim Crouch, assim. Falando no Tim Crouch, tem uma mensagem que vem dele. Tá vendo? Ele diz assim, Fernanda, vou dar um workshop no Centro Cultural Sesc Paraty, hoje, das 18 horas às 20 horas. Eu vou lá. Voltado para atores, vagas limitadas, mas você pode chegar sem ingresso. Eu vou tirar o modelinho. Então já todo mundo sabe. Não, mas vale a pena, esse cara é muito sério, gente. É muito sério. E eu não sei quem viu o trabalho dele, ele pega personagens de Shakespeare e ele faz a revanche. Então, o de ontem era a revanche do Malvolio. Aí ele diz que tem um que ele faz uma pequena fada do Sonho de uma Noite de Verão. Ela tem uma frase. Não é ele, é um fado, não sei, é um... Sim. E ele tem uma fala no espetáculo, e ele conta todo o Sonho de uma Noite de Verão a partir daquele extra, né, do cara que morre, quando entra, morre. E é um cara extraordinário, assim, vale a pena ir lá ver. Muito Não é bem. bom? Suena buenísimo, sí, sí. No, en serio. Eu não sou ator. Eu não sou ator, eu não iria a esse workshop, a gente mas... está aqui vestida assim. Ontem, eu entrei no teatro, ele estava vestido de peru. Ele tinha um negócio assim, que fazia aquela crista do peru, e atrás estava escrito, Kick Me. E eu falei, gente, minha mãe que diz que é uma frase do Juvet, que ela entrou, sentou e falou assim, estranha anomalia.
que você ser um ator é uma estranha anomalia, realmente, não é? Vá lá, vale a pena. Olha, foi o melhor festival de teatro que eu já fui, foi a Flip. Muito bem. Finalmente, tudo é teatro, né? Isso aqui? Isso aqui é teatro. Uma pergunta para o Daniel. Daniel, editaste um volume chamado... Você editou um volume chamado The Secret Miracle, um livro que tem conselhos de vários autores sobre a arte de escrever um romance. Quais são os conselhos que você pode compartilhar conosco desse livro? Esse livro foi muito divertido editá-lo. Basicamente, eu fiz um questionário longo sobre as diferentes fases da escrita de um romance e mandei a 40 escritores no mundo inteiro. A ideia era depois fazer uma edição como se todos estivessem sentados em volta de uma mesa. Então, eles se contradizem, se interrompem. Foi uma conversa virtual entre Vargas Llosa, escritores como Richard Ford, Taim, Imitan, Rabia Melagin, Alala Swani, uma diversidade de autores, Alejandro Zambra, Julio Fressan, enfim, um grupo interessante. E a ideia disso, da conversa, era que no final não há uma maneira de fazê-lo. Porque você pergunta, você escreve uma estrutura narrativa e Vargas Llosa que sim, que é impossível escrever um romance sem ter esse esqueleto. Aí o outro diz, você está louco. O Paul Auster diz, nada a ver. Ambos são grandes escritores e romancistas, cada um tem o seu estilo. E o conselho é que não há conselho a dar. Não há uma única maneira de escrever. Há tantos escritores quanto maneiras de escrever um romance, porque há alguns excêntricos e idiosincráticos, e graças a Deus é dessa maneira, senão todos escreveríamos o mesmo romance. Fernanda, isso, assim, acredita-se muito, mais uma vez, sobre cinema, por exemplo, que custa muito. Então, acredita-se muito na fórmula de que você tem que, aos tantos minutos, ter a virada e, no final, tem que ter o twist. E isso, de certa maneira, é a morte do cinema. Eu adoro o filme que tem virada aos 10 minutos e twist no final, mas também essa ideia de que você pode mecanizar a criação para que ela sempre funcione, ela é absurda, assim, totalmente absurda. Que dica você compartilharia depois da experiência de ter feito o primeiro romance conosco aqui, como escritora? Que estranha anomalia. Eu não sei, hoje em dia eu não consigo viver sem escrever. Eu ou estou escrevendo uma crônica, ou estou escrevendo algo, ou estou escrevendo um roteiro. Eu hoje não conseguiria, é como se eu não tivesse um pedaço de mim, se eu não escrevesse. Então, eu acho que se você tem essa doença, é uma doença, é uma forma de expressão que você não pode se livrar, você não consegue se livrar. E escrever, para mim, virou isso. Então, desde uma crônica leve para uma revista até um texto mais pesado, é uma doença, assim. Por exemplo, agora eu estou lançando as crônicas. Eu queria muito na vida ter guardado a minha experiência filmando 2 meses e meio acampada numa barraca da Mesbla, no Xingu, com os índios. Eram 100 brancos no Xingu, com os índios, que eu achava que eram seres assim iluminados, e são capiaus, são brasileiros, e a violência dos brancos juntos, e os copos de plástico que começaram a boiar no rio Xingu, e a faca que se puxou,
E toda aquela experiência, eu só tinha ela na oralidade. O dia que eu botei ela, e ela abre meu livro de crônicas, assim, eu tinha uma enorme necessidade de contar aquilo. E eu tenho muita alegria que aquilo tenha chegado a um lugar assim. Eu vi os meus pais representarem, seria cômico que se não fosse sério, do Remate, tradução do Milor. Eu vi isso quando eu tinha 11 anos. E era uma peça extraordinária que assim, eu nunca mais li do Remate, eu nunca mais li Strindberg, mas eu sei o que eles são porque eu vi aquilo. Então, quando meu pai morreu, eu escrevi uma crônica sobre aquela peça e sobre a morte dele, sobre a relação dele com a minha mãe. Então, são coisas que você tem a necessidade, eu acho que você escreve por necessidade. Obrigado, Fernanda. O nosso tempo acabou, mas vou sair do protocolo da Flip, com licença do nosso curador. Tem uma pergunta que tem tudo a ver com a Flip 2014, em homenagem ao Milor, que vem da Fernanda Montenegro, que pede para a Fernanda, se houver chance, fale um pouco sobre o Milor, dramaturgo, tradutor, escritor. Ela deveria falar sobre isso, né? Você poderia fazer isso em 2 minutinhos? Gente, o Milor é o livre pensador, eu acho. É o cara mais livre pensador que eu já vi. Ele é um tradutor extraordinário. Para quem é ator, você quando pega uma tradução ruim, Shakespeare é incompreensível. O Milor fazia com que você compreendesse Shakespeare, e como se Shakespeare fosse algo possível de dar conta, porque no Brasil a gente teve imperador, mas pouco, a gente não tem a noção do Estado, do poder, o que é o Ricardo III, e o Milor conseguia traduzir isso, não apenas em palavras, mas no espírito para o Brasil. O Milor era o amigo mais inteligente dos meus pais. O Milor não existe. O Milor não existe, assim. A gente perdeu ele, a gente perdeu o Ubaldo e o Suassuna. E eu acho que a gente está perdendo a geração humanista. E eu acho intraduzível esses caras. O Ubaldo é intraduzível, assim. E são homens que não têm nenhum sentimento de inferioridade por escreverem em português e serem daqui. Eu acho que eu tenho muito agradecimento, agradeço muito aos meus pais, assim, por ter conhecido o Milor, assim, é o homem mais livre, sagaz e extraordinário que eu já conheci. E o Ubaldo. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de ficar nesta conversa mais 2 horas. Infelizmente, temos que encerrar a mesa, então eu só quero agradecer ao Daniel e à Fernanda. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.